livro de Números, no seu capítulo 21, a partir do versículo 10. Números 21, a partir do versículo 10. Vamos ler do 10 ao 20, uma leitura um pouco extensa, mas vamos ler para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Números 21, a partir do versículo 10. Você crê que Deus tem resposta para a sua vida nessa noite? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, irmãos: partiram os filhos de Israel e armaram acampamento em Obote. Depois deixaram Obote e acamparam em Abarim, no deserto, em frente ao território de Moabe, do lado do sol levante. Saíram dali e acamparam no vale de Zered, e partiram das torrentes de Zered. Armaram o acampamento do outro lado do rio Almon, que passa pelo deserto e se estende até o território amorreu. O próprio Amon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Eterno: o que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Amon, e a corrente de ribeiros que se estendem até a cidade de Ar, chegaram até a fronteira de Moabe. E de lá prosseguiram até Ber, o poço onde o Senhor falou a Moisés: reúne o povo, e eu lhe darei água. Foi quanto todo Israel entoou o cântico: jorrai a água, ó poço, cantai todos sobre a história das suas águas, a respeito do poço que os príncipes cavaram e que os nobres líderes do povo abriram com bastões de comando e seus cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Barmote, e de Bamote para o vale que se abre para os campos de Moabe, em direção às alturas do Pisga, que fica diante do deserto e o domina. Amém, irmãos? Irmãos, pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar algumas lições que, enquanto eu estudava, a gente pode extrair desse texto, esse texto que narra justamente a trajetória final do povo de Israel até Canaã. Só que para a gente entender melhor todo esse contexto do que está acontecendo, a gente precisa voltar a alguns capítulos. O povo de Israel, segundo alguns estudiosos da época, era para fazer aquela viagem do Egito até Canaã, cerca de 30 dias eles conseguiriam fazer aquela viagem. Era um tempo que uma caravana saía do Egito e chegava até Canaã. Só que devido a alguns fatos, algumas coisas que precisavam ser tiradas dele, além de desobediência, de coisas erradas que eles fizeram, o que era para durar apenas 30 dias, durou 40 anos. Voltando um pouco mais, Números, no seu capítulo 13, ele fala que Moisés manda 12 espias para visitar aquela terra. Esses 12 espias, 10 voltam com uma notícia muito desagradável: Moisés, não dá para invadir essa terra. A terra é boa, a terra é agradável, mas as pessoas que estão lá é muito mais forte que nós. Não temos condição de invadir essa terra. Mas existiam dois jovens, Josué e Caleb, que tinham uma visão diferente daqueles homens, dos 10. Josué e Caleb, pelo contrário, falou: a gente precisa confiar no Deus que a gente serve.
o Deus que prometeu, o Deus que tem cuidado de nós. Se Ele prometeu que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, a gente vai chegar, a gente vai derrotar aquele povo e vai tomar essa terra, porque Deus prometeu. Só que, irmãos, num contexto de deserto que eles estão vivendo naquele momento, se fosse aqui hoje, a gente dá um glória a Deus, a gente vai conseguir, a gente vai chegar, a gente não está passando por luta, não está com dificuldade, legal. Mas num contexto de deserto, cheio de dificuldade, eles queriam apedrejar aqueles dois homens. Como você pode falar isso? A gente está num deserto, a gente é mais fraco que eles, a gente não vai conseguir chegar. Só que, por causa dessa atitude deles de achar que não vão conseguir, de desacreditar do nosso Deus, Deus sentencia aquela geração. Essa geração que está desacreditando, essa geração que não está entendendo que eu tirei eles de lá para entregar essa terra para ele, nenhum deles vão entrar na terra prometida. Aquela geração foi sentenciada a não entrar. Então aquele povo já desanimado, enfrentando as lutas de um deserto, no capítulo 20, as lutas começam a chegar ao líder deles, Moisés. A geração sentenciada a não entrar. E no capítulo 20, seria uma página que Moisés queria riscar da vida dele. Falar, por isso eu não queria passar. Se eu pudesse tirar isso da minha vida, eu tirava. Porque no capítulo 20 começa a relatar a primeira coisa, a morte da sua irmã Miriam. A notícia de morte chega à casa de Moisés. Miriam, que ajudou ele quando ele era criança. Miriam, que tocou quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Agora ela morre. Passam poucos capítulos. O povo está com sede. E Deus manda Moisés tocar na rocha. Moisés se ira, fere a rocha. E quando ele fere a rocha, é como se Deus, parafraseando aqui, falasse para ele, o seu passaporte para a terra prometida também acaba aqui. Você pode até ver ela, mas você não vai entrar na terra. Perdeu a irmã e perdeu a chance de entrar na terra prometida. E cerca de 4 meses depois, subido a um monte, ele com Arão e o filho de Arão, a Bíblia nos fala que sobem 3, mas lá em cima, Arão morre e só voltam 2. Moisés também perdeu o seu irmão. Percebe, irmãos, a sequência de coisas ruins. Só que no meio disso tudo, tinha uma palavra de Deus para ele. Moisés, diga para o povo que marche. Aleluias. Porque, irmãos, a gente precisa entender que em meio às dificuldades, às lutas, às provas, tem um Deus que nos separou, nos escolheu e nos quer fazer chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Aleluias. Só que a dificuldade em nossa volta muitas vezes nos atrapalha. Só que o Deus que escolheu, Ele não improvisa nada. Aleluias. O Deus que nos separou não improvisa. O Deus que escolheu aquele povo não improvisa. Desde quando Ele aparece naquela sarça para Moisés e fala, vocês vão chegar a uma terra prometida e você será o líder do povo. Só que o povo constantemente vai esquecendo das coisas de Deus. Vai deixando para trás, vai deixando. Só que havia uma promessa, porque Deus não improvisa. O que Ele promete, Ele cumpre. E eles atravessam o Mar Vermelho, aleluias. Eles atravessam o mar e o povo ainda. O que mais que eu preciso fazer para você acreditar que eu vou cumprir a promessa? Moisés, a gente está com frio, Moisés. Coluna de fogo no deserto para vocês. Moisés, de manhã está muito quente, toma nuvem para vocês. Eu não improviso nada. Quando eu quero fazer, eu faço, aleluia. E o povo que? Bezerro de ouro para lá, desacreditando para cá. O que mais que eu preciso fazer para vocês acreditar que eu sou capaz de cumprir a promessa na sua vida?
A Bíblia nos fala que as roupas cresciam juntamente com o corpo. A criança tinha uma sandália, ela ia crescendo, a sandália ia crescendo junto. Ia crescendo junto, ia crescendo junto. Por quê? Porque quem promete não improvisa, ele cumpre. Se tem uma promessa sobre a sua vida, ele vai cumprir, aleluia. Não importa o deserto que você está vivendo, não importa a dificuldade, a luta, a prova, a dor, a mágoa, a angústia, ele vai cumprir. Porque quem prometeu não improvisa nada. Só que para cumprir, às vezes tem que tirar coisas. E tirar é difícil, irmãos. E tirar é complicado, aleluia. Só que ele quer cumprir a promessa. E a pergunta que eu te faço é: você vai tirar o que está atrapalhando você alcançar a promessa? Ou você vai querer que Deus tire? Aleluia. Porque Deus me trouxe aqui para te dizer: se tiver que ferir, Ele vai ferir. Se tiver que machucar, Ele vai machucar. Se tiver que tirar, Ele vai tirar. Mas Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Aleluia. Eu firo, eu machuco, eu tiro, mas não deixo de cumprir minha palavra, aleluia. Pode tirar tudo que está atrapalhando você chegar até a promessa, porque se você não tirar, Deus vai tirar, aleluia. Porque se cair na mão do homem, Deus tira. Se cair na mão do diabo, Deus tira. Mas se cair na mão de Deus, quem vai tirar? Aleluia. Aleluia, há uma promessa sobre a sua vida, meu irmão, aleluia. Deus quer cumprir, está no deserto, está na prova, aleluia. Mas ainda tem coisa segurando, tira para Deus não tirar, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. E no capítulo que nós lemos, irmãos, começam a partida deles em meio ao deserto. Capítulo 10, partiram os filhos de Israel e armaram um acampamento em Obote. Aleluia. Sabe o que significa Obote, irmãos? Obote, no original, no hebraico, significa odre. E odre era um recipiente que aquele povo usava naquela época para armazenar coisas. É Deus falando para eles: vocês estão no deserto, vocês estão na prova, vocês estão na luta. É dificuldade, mas tem um odre aí. Estou preservando vocês no meio do deserto. Eu tenho amor pela sua vida no meio do deserto. Eu separo, eu preservo, eu guardo, eu cuido. Aleluia. E depois deixaram Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, em frente ao território de Moabe, do lado do sol nascente. Aí Deus chega neles, que a gente que é cristão, a gente precisa entender que até no deserto que a gente passa, a gente tem um padrão para seguir. A gente às vezes está no deserto e está na prova, mas a gente não pode passar de qualquer jeito. Aí Deus fala para eles: ó, vocês vão chegar agora nesse território, eu quero que vocês fiquem de frente para o território de Moabe. Moabe, irmãos, ficava cerca de 50 metros abaixo do nível do mar. Era conhecido como um vale irrigado, muito forte na produção de uva. E uva, na Bíblia, é vinho. E vinho, na Bíblia, tipifica alegria. É Deus falando para ele: seu corpo está no deserto, sua família está no deserto, sua vida está no deserto, as pessoas que você ama estão passando o deserto com você. Mas é o seguinte: nesse deserto, fica de frente para Moabe, porque você
tá no deserto, você tá com dificuldade, você tá com luta, mas na quinta-feira da resposta aqui na IERD, você tá presente, com um sorriso no rosto e adorando a Deus, aleluia. E Deus tem visto o seu esforço, aleluia. Tá no deserto, adora, tá na dificuldade, adora, continua alegre, continua se alegrando, porque esse deserto é temporário, aleluia. A gente tem uma mania de chegar no deserto da dificuldade e se entristecer. Aí o que era para ser passageiro se torna permanente. A gente quer morar no deserto, ficar no deserto. E acostuma lá. A famosa zona de conforto, que é um perigo para todo cristão. Zona de conforto. Não tá bem, não tá ruim. Tô na prova, mas tô levando. E isso é difícil demais. E Deus fala, tá no deserto? Se alegra. Se alegra temporário. Não cria casa, não cria tenda no deserto, não. Levanta e olha para Moabe. Aleluia. Para onde, Rua? De frente ao sol nascente. Sol nascente, esperança. Tá no deserto? Tenha esperança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levanta sua mão com fé. Queria profetizar algo sobre a sua vida. Aleluia. Algo que Deus fala no meu coração fortemente. Aleluia. Tá no deserto. Tá na prova, olha para esse sol nascendo, aleluia. Olha para esse sol nascendo, aleluia. Que até uma segunda-feira, aleluia, uma ligação vai chegar, alguém vai chamar, alguém vai dizer, a história vai mudar, a situação vai mudar, aleluia. Esse deserto na sua vida não é permanente, é passageiro, aleluia. Tem uma palavra de Deus liberada para a sua vida nessa noite, aleluia. Vai chegar uma mensagem, vai chegar uma ligação, alguma coisa que você não estava esperando, aleluia. É só você olhar para cima, olhar para Ele. Elevarei meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Sabe por que muita coisa não aconteceu ainda? Porque você está olhando para o problema, você está olhando para a dificuldade, você está olhando para a luta, está esquecendo de olhar para quem é maior que o problema e quem é maior que a dificuldade. Mas em nome de Jesus, a partir desta quinta-feira, essa situação vai mudar na sua vida. Pode olhar para o sol nascer, tem mudança chegando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos, porque o Deus que prometeu a terra prometida, Ele vai fazer você chegar. Aleluia, adore o nome dEle, adore o nome dEle, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Deus se faz presente aqui, irmãos. Deus se faz presente nesse ambiente. Tem coisa acontecendo no mundo espiritual. Há uma mudança de vida. Há uma mudança de vida. Aleluia, Deus vai transformar situações. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, porque se a gente está no deserto, a gente não pode ficar olhando para baixo, irmãos. Aleluia, tem alegria no meio do deserto. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Está na luta, está na prova, mas tem maná todo dia chegando, aleluia. Deus não está deixando faltar nada, Ele está suprindo todas as necessidades, aleluia. Aleluia, e continuaram. Saíram dali e acamparam no vale de Zered. Versículo 16, irmãos. De lá prosseguiram até Ber, o poço onde o Senhor falou a Moisés: reúne o povo e eu lhe darei água. Aleluia. Eu imagino, irmãos, aquela geração que nasceu no deserto, que ia herdar a terra prometida, que ia chegar, vendo aquela situação, chegando aonde Deus falou, e pensando assim: rapaz, Deus fez o mar se abrir,
Deus o sustentou, tinha coluna de fogo, tinha maná todo dia, tinha roupa. Deus cuidava dos nossos antepassados. E agora na minha vez aqui, cadê esse poço? Cadê esse poço que ele prometeu a Moisés? Ah, se Deus fez o mar se abrir, criar um poço para ele não é nada. Aí Deus fala: reúne o povo e eu lhe darei água. E tem uma tradução que fala: e ajunta o povo que eu lhe darei água. E hoje eu, você que estamos aqui, a gente estamos reunidos. A gente estamos juntos. Aleluia. E Deus quer mandar água neste lugar, irmãos. Aleluia. E Deus quer mandar água neste lugar. Mas tem que estar reunido. Porque o apóstolo Paulo fala que agora é uma unidade. E onde tem união, unidade, Deus manda água. Aleluia. Tem água de Deus para sua vida nessa noite. Aleluia. Tem água descendo. Aleluia. Glória a Deus. Tem água descendo para tirar a preocupação, para tirar o medo. Aleluia. Você está aqui reunido. A gente está aqui reunido. Deus quer mandar água. Você vai abrir seu coração para Ele mandar água. Aleluia. Você vai abrir seu coração para Ele mandar água, aleluia. É para tirar preocupação, é para tirar medo, é para tirar ansiedade, aleluia. Deus quer mandar água neste lugar, aleluia. E eles começaram a cantar, irmãos. Foi quando todo Israel entoou este canto: jorrai água. Outra tradução: subir água, ó poço. Cantai todos sobre a história das suas águas, a respeito do poço que os príncipes cavaram. Por que teve água da outra vez? Porque cavaram. Só que muitas vezes a gente quer que venha água sobre a nossa vida. Deus, pode mandar. Manda que eu estou pronto. Manda que eu quero, que eu aceito. Pode mandar suas bênçãos. Pode mandar água sobre a minha vida. Só que a gente não quer cavar, irmãos. Porque cavar cansa. Cavar dói. Cavar nos deixa exausto. Só que tem um monte de gente morrendo de sede em cima da promessa, porque está com preguiça de cavar. Aleluia. Glória a Deus. Cava aí, irmãos. Aleluia. Começa a cavar. Começa a orar de madrugada, aleluia. Começa a orar, começa a jejuar, começa a entregar a sua vida para Deus, começa a cavar, aleluia. Como eu venho dizendo, Deus, Ele não improvisa nada, Ele tem projetos, Ele tem planos, Ele tem sonhos para entregar, só que a gente não pode ficar assim, ó. Pode mandar, Deus, manda que eu estou pronto. Tem que pôr a mão na massa, tem que cavar, porque quando a gente cavar, Deus vai mandar água. Aleluia. Me lembro quando aqueles 3 reis entram no deserto da vida, ficam perdidos, procuram Eliseu. E o que Eliseu manda eles fazer? Cava poço no vale. Se vocês não cavar, não vai descer água aí não. Mas Eliseu não tem vento, não tem nada para chegar. Como que vai cair? Usa sua fé. Tô orando, Juan, não tem nada acontecendo, ora mais. Juan, tô jejuando, faz 1 mês que eu tô nesse jejum e nada mudou. Jejua mais, se consagra mais, busque mais, aleluia. Porque se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai cumprir na sua vida, aleluia. E para encerrar, irmãos, versículo 20: e de Bamote para o vale,
que se abre para os campos de Moabe, em direção às alturas do Pisga, que fica diante do deserto, e o domina. Sabe o que aconteceu, irmãos? Chegaram em Moabe. Chegaram. E quando a gente chega, a gente precisa ser grato. Uma coisa que eu aprendi e levo comigo, a gratidão gera milagres. E Deus queria tirar de dentro daquela geração que ficou 40 anos no deserto, essa ingratidão. Porque Deus fazia, eles viravam as costas. Deus fazia, eles viravam as costas. Deus fazia parecer outra coisa mais importante. Deus fazia, eles faziam outra coisa que não agradava a Deus. E Deus fala, os seus antepassados eram assim. Eles eram ingratos. Viviam lembrando do Egito, mas lá no Egito a gente tinha isso. Lá no Egito a gente comia isso. Mas vocês não. Aprenda a ser grato. Porque se você ser grato, você vai alcançar coisas que ninguém um dia ainda alcançou. Mas precisa agradecer a Deus. Precisa agradecer. É acordar e agradecer ao Pai. É dormir e agradecer ao Pai. Aleluias. Glória a Deus. Coloque de pé, irmãos. Gostaria de orar pela sua vida. Glória a Deus.